E agora vamos falar sobre o passo 3 daqueles 10 passos de segurança do paciente, que fala sobre conexões corretas de catéteres e sondas. Então tá ali, ele tá como terceiro passo dentro daquele manual realizado pela Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente e pela Câmara Técnica do Corém de São Paulo. Quando a gente fala em conexões corretas, a gente fala muito em administração de medicamentos, soluções por catéteres. As sondas e seringas, elas são prática comum o tempo todo nas atividades da equipe de enfermagem. Então, atualmente nós dispomos de uma infinidade de dispositivos, das mais variadas marcas, características e finalidades. Quanto mais grave o paciente for, maior o número de dispositivos que ele pode apresentar. Então, a gente pode ver nessa foto um paciente de UTI. É um paciente aleatório que eu peguei para que a gente veja a quantidade de conexões, de fios, de dispositivos invasivos, de bombas de infusão, de equipamentos conectados a este paciente. A média, segundo o CODA 2012, é que um paciente de UTI pode chegar até 40 conexões. Então, imagine, se você desconectar uma de um lugar e conectar em um lugar incorreto. O que isso pode te trazer e pode trazer para o paciente como malefício, né? Os fatores que podem induzir ao erro é o uso de tubos ou catéteres fora do uso pretendido, então aquela famosa adaptação, aquele jeitinho brasileiro, não tem tal material, eu vou usar o outro e aí eu vou adaptar aqui. Isso pode acabar induzindo a um erro, porque de repente você e a sua equipe ali vão realizar de uma forma correta, mas às vezes o plantão seguinte não sabe o que foi feito, às vezes a passagem de plantão foi de uma forma não completa e aí pode acabar induzindo a um erro mais para frente. A fixação de tubos ou catéteres com aplicação de usos diferentes, posicionadas em proximidade no paciente. Por exemplo, o paciente tem uma sonda interal, tá aqui para cima, e aí ele também tem um catéter venoso central desse mesmo lado aqui para cima, ali naquela grade do leito. Imagine quão fácil é, de repente, de você conectar uma alimentação por um equipo no catéter venoso central. Se às vezes aquela instituição não adotou o equipo de coloração azul, né? Se forem todos transparentes, e aí de repente na hora da pressa, na hora da intercorrência, o paciente do lado está parando, e aí aquele funcionário está ali querendo fazer tudo corrido, às vezes acaba conectando errado, pode acontecer, já aconteceu, né? E a gente tem notícias que veicularam essa mesma informação. Então, a gente tem que ter protocolos com relação ao uso desses tubos e catéteres com aplicação de usos diferentes, posicioná-los talvez não em proximidade. A falta de padronização no tratamento de tubos, drenos e acessos no paciente, às vezes os curativos que nós realizamos, que tampam, não são curativos aqueles filme, e aí a gente não consegue visualizar, então tá tudo com esparadrapo em cima, gás, e você não sabe se aquilo é o acesso venoso central, se é uma PIC, se é... Enfim, eu tô falando de forma bem grosseira aqui, mas às vezes pode acontecer, o paciente está todo coberto, está cheio de atadura, né? Um paciente grande queimado, por exemplo, a gente não está conseguindo visualizar nada, e aí a falta de padronização de como você vai tratar aquele curativo, de como você vai tratar aquela fixação, de como você vai fazer os procedimentos com o paciente, podem te induzir a um erro também. O erro humano, decorrente de condições como pouca iluminação, falta de treinamento, né? Imagina faltar iluminação no local, ou então ser já um ambiente que não previu tanta iluminação e aí o funcionário não está ali conseguindo identificar tão bem e ele acaba fazendo porque tem que fazer e aí acaba induzindo a um erro. Falta de treinamento, especialmente aqui, por exemplo, de materiais novos, de equipamentos novos que chegam e às vezes não são dados os devidos treinamentos, o funcionário não sabe como manipular aquilo, bombas de infusão, isso acontece muito o tempo todo, né? Você não consegue programar de forma correta e aí, mesmo assim, a gente faz e acaba induzindo a um erro, às vezes, de gotejamento, de infusão
e dependendo do que está sendo infundido, pode causar sérios danos ao paciente. A pressão para cumprimento de horários. Então eu preciso terminar tudo isso para passar o plantão e faz rápido e conecta aqui, conecta ali. Quando vai por si, dá uma nova olhada, já correu a medicação onde não tinha que correr e a consequência já veio, né? Fadiga, estresse, aquilo que a gente citou, né? Que os funcionários podem estar apresentando por conta de cargas horárias gigantes e dificuldade pessoal, enfim. Inúmeros fatores podem acabar induzindo ao erro, por isso é tão importante a instituição de protocolos dentro de todas as unidades de saúde. Os procedimentos operacionais têm que estar muito bem descritos, os POPs, né? Como fazer, por que fazer, o passo a passo de como fazer, para que aqueles funcionários que estão chegando agora façam de forma correta, eles tenham onde buscar a instrução, né? Todo procedimento tem que ter uma instrução de como ser realizado e o treinamento contínuo de toda a equipe. O tempo todo trabalhar a parte da educação continuada, mesmo que sejam conceitos básicos. Às vezes a gente trabalha tanto com conceitos novos, com novidades, lançamentos, inovações, e a gente esquece lá do básico, lá de trás. Então é importante o tempo todo a gente renovar, reciclar conhecimentos, mesmo que sejam informações lá do passado, lá do inicinho, né, do passo a passo inicial, eles sempre serão importantes para que a gente consiga atingir os passos mais avançados. Existem algumas ferramentas de gestão para que a gente possa identificar as falhas e os erros que podem acontecer no dia a dia. São ferramentas essas que eu vou passar aqui de uma forma mais rápida, mas que vocês podem depois buscar, né? Elas estão todas descritas em manuais do Ministério da Saúde, relacionados todos à segurança do paciente. Então existe a ferramenta FEMEA, que ela faz uma análise dos modos e falha e os seus efeitos. Esse é um instrumento proativo, então ele identifica antes do erro acontecer. A ferramenta RCA, ela faz análise de causa raiz, então é um instrumento reativo. Ele vai ser utilizado depois que o erro aconteceu, você vai buscar a causa daquele evento, daquele agravo. Existe também o diagrama de Ishikawa, que é muito utilizado, é aquela famosa espinha de peixe, onde você vai desenhando, riscando, né, como se fossem escamas de peixe, os problemas, né, o que vem ocorrendo ali, as dificuldades, para que você chegue num consenso de como resolver aquela situação. E o modelo do queijo suíço. Esse eu vou explicar um pouquinho mais, porque ele é bastante utilizado e ele é citado por James Reason, que é aquele autor do livro Errar é Humano, né? Erro Humano, e que ele é psicólogo e trabalhou muito essa questão do erro em grandes instituições. Então tem uma figura aqui do modelo de queijo suíço relacionado a conexões corretas de catéteres e sondas. Como eu disse, esse é um modelo proposto por James Reason e ele visa a segurança sistêmica, então como um todo. O erro ativo, ele é resultado de uma sequência de erros anteriores. Então a gente não pode só olhar para aquele erro ali, final. Administrou vaselina no equipo do paciente, na região endovenosa. Por quê? Não é só isso. Por que a seringa não era diferente? Por que a conexão, todas são Luer-Lock, todas são iguais? Por que a farmácia mandou tal? Então, assim, por que a prescrição não estava tão clara? Por que aquele funcionário levou, além da medicação endovenosa, levou junto a medicação que era para colocar na sonda enteral ao mesmo tempo? Por que aquela seringa não estava identificada? Existem vários erros que a gente vai trazendo, afunilando no modelo de queijo suíço. Então, ele é bem interessante e ali ele fala, na figura, os perigos, né? Por exemplo, a falta de capacitação, aquele profissional que está ali e não sabe bem daquela medicação, não entendeu, as conexões, como eu fui falando. É como se os erros fossem acontecendo e passando pelas arestas do queijo. E aí chega lá na vaselina endovenosa do paciente. Então, ele frisa, né, isso que eu acabei de falar. Um único erro, ele raramente é suficiente para causar um dano. Na realidade, aconteceram uma sequência de erros que levaram
o funcionário a inferir naquela situação. Então, o que se faz necessário é reduzir as arestas dessa fatia de queijo, corrigindo os problemas desde a raiz, desde lá de trás, da prescrição, da forma de abordagem do paciente, do médico, do funcionário, enfim. É muito importante a gente descobrir o todo. Então, algumas medidas foram tomadas em escala industrial para evitar erros de conexão. Para evitar esses erros, o que eles tentaram fazer? Melhoria na rotulagem, melhor identificação, às vezes uma chamada maior com as letras de outra cor, codificação por cor. Então, por exemplo, a gente pode visualizar isso muito bem nos abocates, né? Um é amarelo, às vezes a gente não sabe nem o número, mas sabe a cor. Abocate amarelo, traz um rosa, me traz uma agulha verde e assim por diante. Alteração no design físico, Luer Lock, Luer Sleep, várias alterações, por exemplo, de equipos, né? O equipo X é dessa forma, o equipo Y é daquela forma. Então, isso tudo e mais outros fatores colaboraram para que medidas auxiliassem nos erros, evitando os erros de conexão. E existem medidas legislativas também, normas técnicas para evitar esses erros. Então, a primeira norma ela surgiu lá em 1986, que é a ISO 594, dígito 1. E aí veio dando sequência em inúmeras normas e eu dou aqui um destaque à série de normas, que é a ISO 80.369. Ela é uma série de normas, todas publicadas a partir de 2010, que especificam registros gerais dos conectores de pequeno diâmetro, que transportam líquidos ou gases em aplicações de saúde. Então, é isso que a gente acabou de falar. Essa ISO, essa série de normas, ela traz algumas especificações relacionadas a tudo que for relacionado à infusão, a conexões no paciente, catéteres, sondas. Então, vem bem explicadinho de como é que a indústria vai produzir aqueles conectores, aqueles equipos, aqueles materiais médicos hospitalares. Agora vamos então à prática, né? Estamos falando em escala industrial, em legislação relacionada a isso, mas como a gente pode, durante o cuidado, assistência direta ao paciente, evitar? Como evitar esse erro? Quais as barreiras que nós podemos adotar dentro do ambiente de trabalho? Então são inúmeras e vamos apresentar a seguir.